Olá, estudantes da língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar a estrutura de palavras, onde a gente vai procurar entender o que é uma palavra, um morfema, o que é alomorfe, radical, desinência, afixo, vogal temática e tema, vogal e consoante de ligação, palavra primitiva e palavra derivada, palavras simples e palavra composta e, por fim, cognato. Vamos então iniciando o nosso estudo, né, por palavra. A palavra é um elemento da frase que se compõe de uma unidade sonora ou de um grupo de unidades sonoras com significação. Então é uma unidade sonora com significação, né, que tem significado. Além do elemento sonoro, a palavra possui elementos mórficos, ou também chamados de morfemas, né? Então, além da questão do elemento sonoro, né, de significação, a palavra possui os morfemas. Vamos ver então o que é morfema. O morfema é a unidade significativa mínima que constitui o elemento ou elementos da palavra. Então é uma unidade significativa, né? Uma unidade de significação mínima que constitui, né, faz parte de um elemento da palavra. Os morfemas podem ser livres, os que ocorrem sozinhos, como palavras belo, pêssego, rua, ou presos, né, morfemas presos. Os que não ocorrem isoladamente, isto é, não possuem autonomia lexical. Ali nós temos belíssimo, pêssegos, ruazinha. Então, morfemas eles podem ocorrer livres, né, e presos, né? Ali na questão da palavra pêssego, né? Pêssego livre, né? Pêssegos é presos, né? Porque tem o S, ele está no plural, né? Então tem esse morfema S. Os morfemas classificam-se também como lexicais e gramaticais, levando-se em conta a natureza da significação. O morfema lexical refere-se à realidade do ser humano e apresenta uma significação que está relacionada ao universo extralinguístico. O morfema gramatical refere-se ao sistema linguístico em si e revela gênero, número, grau, tempo, modo e pessoa. Bom, aqui gênero, morfema gramatical, né, que vai nos interessar, né, que esse morfema ele revela o gênero, né, masculino e feminino, número, plural ou singular, né, o grau, o tempo, o modo e a pessoa, né. Agora o morfema lexical já ficou um conceito um pouquinho complicado, né, porque ele refere-se à realidade do ser humano e apresenta uma significação que está relacionada ao universo extralinguístico, né. Aí não dá para entender perfeitamente o que significa isso, tá? Mas o morfema gramatical dá, né? Refere-se ao sistema linguístico em si e revela gênero, número, grau, tempo, modo e pessoa. Agora vamos estudar alomorfe. Alomorfe é a variante de um morfema. O morfema in, por exemplo, apresenta alomorfes im e i, dependendo do contexto fonológico em que aparece. Observe os exemplos abaixo. Incomum, imberbe, ilegal. Indecente, imbatível, imaturo, infeliz, impessoal e irregular. Do ponto de vista semântico, o morfema in e seus alomorfes significam negação ou privação.
do ponto de vista distribuicional, o alomorfe im ocorre sempre antes das consoantes bilabiais e o alomorfe i antes de consoantes laterais, nasais e vibrantes. E o in ocorre nos demais contextos fonológicos. O morfema área, no final, né? Área, que indica principalmente estabelecimento comercial ou atividade, possui o alomorfe eria. Este se aglutina geralmente a alguns nomes que terminam com a vogal e. Leite, leiteria. Sorvete, sorveteria. Chope, choperia. Mas, aqui é a exceção, peixe, peixaria. Doce, doçaria. Ok, então isso foi o nosso estudo do alomorfe. Alomorfe é a variante de um morfema. Radical. O morfema lexical é também chamado de radical ou semantema. Radicais ou semantemas são elementos que encerram o significado das palavras. Nos vocábulos filhos e garota, os radicais fil, garot e os morfemas gramaticais são os e a no final, né? Ao analisarmos os vocábulos terra, terreno, terrestre, terraço, enterrar, desenterrar e aterrar, observamos que todos eles possuem um elemento comum, que é ter, o radical, parte invariável de um grupo de palavras. Portanto, radical é um morfema que contém a significação lexical da palavra. Tá? Radical é um morfema que contém a significação lexical da palavra. Desinência. As desinências são morfemas gramaticais que servem para indicar as flexões das palavras. Nos nomes, substantivos e adjetivos, as desinências servem para indicar gênero e número. Exemplo, professoras, nós temos ali o A e o S, né? O A é a desinência de gênero feminino e o S desinência de número, né? Plural. Nos verbos, as desinências servem para indicar o modo e tempo, pessoa e número. Vejamos aqui, andávamos, nós temos andar, que é o radical, e depois nós temos andar, vá, desinência de modo, indicativo, né? e tempo, né? Pretérito imperfeito, e mos, desinência de pessoa, primeira e número plural, né? Então, nós, a primeira pessoa do plural. Desinência, agora vamos adiante. Diante disso, verificamos que a língua portuguesa possui desinências nominais e desinências verbais. As desinências normais indicam gênero e número, né? Gênero, nós temos masculino o, feminino a, número, singular 0, plural S, no final. Sempre que tem um tracinho antes, significa que ele é final, tá? Então, observe que o singular caracteriza-se pela desinência 0. Agora, as desinências verbais indicam as flexões de número e pessoa dos verbos. No pretérito imperfeito do indicativo do verbo cantar, por exemplo, as desinências aparecem assinaladas. Cantava, cantavas, cantava, cantávamos, cantáveis e cantavam, né? Então ali está em negrito, né, essas desinências verbais, né, que indicam a flexão de número e pessoa, né, nesse verbo aqui, cantar. Afixo. Afixos são morfemas gramaticais que, acrescentados ao radical, alteram ligeiramente o sentido. Os afixos que são antepostos ao radical, colocados antes, chamam-se prefixos. E os que são pospostos
denominam-se sufixos, né? Colocados depois do radical. Assim, nos vocábulos prever, reação, pedreiro e rancoroso temos pre, que é prefixo ver, né? Re, prefixo ação, né? Pedra, eiro, sufixo eiro, né? Pedreiro. Rancoroso, o oso é o sufixo. Em certamente, legalmente e novamente, aparece um morfema comum, o sufixo mente, que, acrescentado a certa, legal e nova, forma advérbios de modo. Então é sufixo aqui, tá? Agora, vogal temática e tema. Analisando a forma verbal, representamos, distinguimos três elementos formativos, né? O radical apresent, a desinência verbal de número e pessoa, mos, e o prefixo re. Agora observe que se torna impossível juntar os três morfemas sem o acréscimo de uma vogal após o radical, né? Radical apresenta, né? Apresenta. Assim, acrescentamos a vogal A após o radical para termos a forma representamos. Portanto, vogal temática é a vogal que vem logo após o radical. Fixe bem esse conceito, que ele é muito importante, né? A vogal temática é a vogal que vem logo após o radical, tá? A vogal temática aparece também na formação do plural dos substantivos. Em país, luz e cor, temos que usar vogal temática e como auxiliar para o processo de pluralização. Países, luzes e cores. Né? Então temos a vogal ali temática E, né? Para formar esse plural dessas palavras. O radical acrescido da vogal temática chama-se tema. Então nós temos o radical mais a vogal temática é igual a tema. Nas formas analisadas anteriormente, os temas são apresenta, em representamos, paíse, em países, luze, em luzes e core, em cores. Então, tema é igual ao radical acrescido somado do tema, né? Raiz mais tema é igual a vogal temática. Vamos adiante no nosso estudo. 8. Vogal e consoante de ligação. Vogais e consoantes de ligação são fonemas utilizados na juntura dos morfemas de certas palavras, a fim de tornar a pronúncia mais fácil ou eufônica. Exemplo: gasômetro, cafeicultura, paulada, cafeteria. Então, vogal e consoante de ligação, né? Então, aqui nessas palavras nós temos ali o O, o I, o L e o T, né? Que são simplesmente vogal ou consoante de ligação. Palavra primitiva e derivada. Denominam-se primitivas as palavras que não derivam de outras e permitem que delas se originem novos vocábulos. Exemplo: dente, leite, pedra, terra. São derivadas as palavras que se formam de outras palavras através do acréscimo de afixos, prefixos ou sufixos, e sufixos ou sufixos, né? Exemplo: dentista, aleitar, leiteira, pedreiro, aterrar, terreiro. Palavras simples e composta. As palavras simples são aquelas que têm apenas um radical: água, flor, saia, tempo, etc. Denominam-se compostas palavras que contêm mais de um radical. Exemplo: água marinha, couve-flor, mini saia, passatempo, né? Então, cuidado aqui nas palavras compostas, tá? Muitas vezes ela não vem separada pelo hífen, tá? Por fim, cognato. Denominam-se cognato os vocábulos que pertencem à mesma família, visto que apresentam radical e significação comum. Por exemplo, belo, beleza, belezoca, embelezamento,
embelezar, depois pedra, pedrada, pedreira, pedregulho, pedregoso, né? São cognatos porque são palavras que pertencem à mesma família, à mesma origem, tá? Então, vamos fazer aqui uma pequena recapitulação do que a gente estudou. Nós estudamos a estrutura das palavras, né? Primeiro, a gente ficou sabendo o que era uma palavra. Depois, morfema. Estudamos alomorfe, radical, desinência, afixo, vogal temática e tema, vogal e consoante de ligação, palavra primitiva e derivada, palavra simples e composta e, por último, cognato. Até uma próxima aula.